Senhoras e senhores investidores, muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre análise técnica, onde eu tenho falado para você que você vai ver análise técnica como você nunca viu. Portanto, eu tenho falado também sempre e repeti isso no último vídeo, eu quero que você não perca nenhuma aula. Eu quero que você assista todos os vídeos até o final. Portanto, mesmo que te pareça simples, que pareça um conteúdo que você já domina, que você já sabe, mesmo assim eu quero que você olhe para esse vídeo, eu quero que você assista esse vídeo, porque você vai precisar dele. Uma das coisas que levam as pessoas a não terem sucesso efetivamente na sua jornada de investimentos é porque elas desprezam o mínimo, desprezam o que é básico. E acham que eu já sei isso, que isso não é muito importante, isso é irrelevante. Portanto, não despreze esse conhecimento, assista esse vídeo, vá com ele até o final, compare com o conhecimento que você já tem e depois você vai ver que você vai precisar dele no futuro. Na próxima aula nós ainda vamos dar sequência a algumas coisas aqui e você vai ver que você vai precisar desse ensino de hoje. Portanto, se você quer ter realmente sucesso, se você quer prosperar na tua jornada de investimento, não perca nenhuma aula, não despreze nenhum conteúdo, nenhum conhecimento. Portanto, hoje, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre suportes e resistências, algo que com certeza você já sabe. Você já viu, você já conhece, é o básico realmente da análise técnica, é a lição número 1. Mas eu não estou dando ela dessa forma. Eu quero passar o conteúdo para você de forma sistematizada, para que depois você possa ir juntando tudo. A análise fundamental, a análise técnica, as correlações, e para que você comece a pensar como um investidor, para que você haja como um investidor e para que os seus trades e os seus investimentos deem sucesso. Portanto, fica comigo, assista essa aula, vamos juntos até o final. Você vai ver que vai valer a pena. Portanto, vamos começar então a falar aqui dos suportes e das resistências. O que é o suporte? O suporte é um nível de preço, não é uma linha. É um nível de preço. E isso é importante que você tenha muito claro na sua mente. Como eu sempre refiro para você, não existe certezas no mercado financeiro, existem probabilidades. Portanto, no suporte e na resistência também não existe certeza, existe a probabilidade. Imagina você se houvesse certeza, se eu soubesse que no SP500 o nível de suporte é 2.517,43. Veja bem, como seria fácil ou seria muito complicado, porque nós teríamos imensos níveis de suporte, imensos números a decorar, ou teríamos que ter aqui uma tabela, onde nós fôssemos olhar e consultar, olha, qual é o próximo suporte, qual é a próxima resistência. Portanto, suporte não é uma linha de preço, e sim uma zona de preço. Como vou usar o mesmo exemplo, então ele pode variar entre 2.535 e 2.510, ou seja, dentro deste range de preço é que o preço deverá se manter, ou seja, deverá se suportar. Portanto, o suporte é uma zona de preço que está abaixo do preço atual do mercado, e aonde pode haver um grande interesse comprador que faça com que os vendedores sejam superados nesse momento. Ou seja, poderá haver naquela zona um grande interesse em comprar o ativo, aquele ativo naquela zona de preço. Portanto, é uma zona, não uma linha. Resistência. De igual forma, a resistência então é o quê?
é onde o preço chega e encontra resistência, ou seja, ele tem dificuldade para passar, para romper aquele nível. Portanto, também não é uma linha, e sim uma zona. Você deve lembrar, você deve ter isso, se você já assistiu meus outros vídeos, que eu sempre marco os suportes e as resistências com um retângulozinho lá nos gráficos, ou seja, naquela zona, e eu refiro muito, comprar nesta zona, vender nesta zona, há interesse comprador nesta zona, há luta nesta zona, porque compradores e vendedores brigam nesta zona. Portanto, a resistência, então, é um nível de preço que está por cima do preço atual de mercado e onde supostamente, quando chegar ali, haverá um interesse vendedor. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. A resistência não quer dizer que é um local especificamente para você entrar em short selling, ou seja, para você entrar com uma posição vendedora. Muitas vezes a resistência é o lugar onde você vai realizar o seu lucro. Portanto, muitas das dificuldades que as pessoas têm, e muitas são as perguntas que eu recebo sobre isso Eugênio, como é que eu sei aonde que eu tenho que vender? Se eu comprei, eu às vezes até consigo comprar bem, mas depois eu não sei onde vender. Sabe por que você não sabe onde vender? Porque você não sabe identificar suportes e resistências. Quando você entra em short, a mesma coisa. Você não sabe aonde liquidar a tua operação, você não sabe onde realizar os teus lucros. Por quê? Porque você não sabe identificar corretamente aonde estão os níveis de suporte e de resistência. Para nós que temos alguma experiência já com o mercado financeiro, quando nós olhamos para um gráfico de uma pessoa que está começando, facilmente nós identificamos que essa pessoa não sabe nada ou que ela sabe muito pouco de mercado. Primeiro, ela coloca 200 indicadores naquele gráfico. Você olha para o gráfico dela, ela tem média móvel, tem Bollinger, tem RSI, tem MACD, ela tem 500 coisas lá. E linhas de suporte e resistência, então, é o que não faltam. Há milhares de linhas de suporte e milhares de linhas de resistência. Por quê? Porque você não sabe efetivamente qual é o suporte que é importante. Ou você não sabe realmente qual é a resistência que é importante. Então, se você não sabe o básico, como que a tua operação pode funcionar? Como que as coisas podem fluir bem para você? Depois você reclama. Aí você diz que o mercado está contra você, que o mundo está contra você, que, na verdade, é o seguinte, o mercado estava só esperando você comprar para começar a cair. Ou você diz assim, poxa, estava só esperando eu vender para começar a subir. Por quê? Porque você não sabe identificar os níveis de suporte e de resistência. E muito menos você sabe as correlações, muito menos você sabe a importância que determinadas coisas têm na movimentação daquele ativo. Por isso eu estou te explicando e estou dizendo para você que você vai ver análise técnica como você nunca viu. E digo para você, não despreze esse básico conhecimento que para você parece muito simples. Suporte e resistência, isso é muito fácil. Será que é fácil? Será que realmente você sabe? Portanto, o suporte é uma coisa importante. A resistência é uma coisa importante. Porque não é só o momento de você comprar, não é só o momento de você vender, mas é muito mais do que isso. É o lugar onde você vai realizar os teus lucros. E é isso que é importante. Então, todo mundo, quando começa no mercado financeiro, o que acontece? Você, quando ganha 10 euros. E quando você perde 50, ou você perde 100, ou você perde 200. Por quê? Porque você não sabe identificar níveis de suporte ou de resistência. Portanto, você sempre, quando você ganha pouco, e quando você perde muito. Você perde muito mais. E quando você ganha, por que você ganha pouco? Porque você está nervoso. Porque você não deixa o teu trade caminhar até o próximo ponto de suporte ou até o próximo ponto de resistência. Porque, na verdade, você quando olha para o gráfico, você não sabe identificar aquilo. Portanto, leve a sério.
aprenda suportes e resistências. É o básico. Você vai precisar deles no futuro. Na aula passada eu ensinei você sobre tendências. Foi a nossa primeira aula de tendência. Ainda temos outra. Vamos falar sobre tendência primária, tendência secundária e tendência terciária. E para identificar cada uma delas, você precisa saber identificar suportes e resistências. Se você não souber identificar suportes e resistências, você também não vai conseguir definir quais são as tendências primária, secundária e terciária, e você também não vai saber qual é o momento certo de comprar e nem de realizar os seus lucros, o que é mais importante. Tanto ou mais importante do que você se proteger de perdas é você saber maximizar o seu lucro. E para que você saiba maximizar o seu lucro, você tem que saber identificar aonde estão os pontos que você vai ter que vender, aonde você vai sair da posição e aonde você vai voltar a entrar, aonde você vai reforçar a tua posição. E para isso você precisa saber suportes e resistências. Portanto, agora você já sabe que não é uma linha e sim uma zona. Portanto, vamos ver aqui algumas coisas. Este exemplo foi o que nós usamos no exemplo das tendências. Você lembra? Então, o que é um suporte? É uma zona que está abaixo do preço de mercado, onde o interesse de comprar é maior do que o interesse de vender. E como que você identifica um suporte? Primeiro, nós já temos aqui uma zona de suporte identificada conforme você vê que eu faço nos meus gráficos. É assim que eu identifico. Portanto, se você olhar aqui, você vai ver que ainda temos aqui uma sombra do candle aqui embaixo, temos outra sombra do candle aqui embaixo. Mas, na maioria do tempo, os preços se mantiveram acima ou dentro desta zona. Portanto, isto é uma zona de suporte e não uma linha de suporte. Se você traçar uma linha, você vai posicionar mal o teu stop. Por quê? Porque você acha que imediatamente por baixo daquela linha você tem que colocar o teu stop. Nós vamos fazer ainda um vídeo sobre stops também e garanto você vai aprender muito com stop. Quando você vê as minhas técnicas de stop, você vai ver o quanto dinheiro você já perdeu com stops mal colocados, porque garanto que você também não sabe usar essa ferramenta. No futuro, você vai aprender. Depois, o que mais nós temos aqui? Este suporte, portanto, é um suporte horizontal. Mas nós também temos um suporte que é o suporte diagonal. E você já viu que esse mesmo suporte diagonal que está aqui é a tua linha de tendência. E esta linha de tendência, obrigatoriamente, você tem que seguir aquelas regrinhas que eu te coloquei lá. Tem que passar por 3 pontos e tem que iniciar no primeiro ponto de reversão ou de inversão. Porque uma tendência só começa quando a outra termina. Não existe duas tendências ao mesmo tempo. Você só tem uma tendência. O mercado move-se por tendências e, portanto, só começa uma nova tendência quando a outra termina. Por isso que você tem que começar a sua linha de tendência aonde? No primeiro ponto de inversão, ou seja, quando terminou já a tendência anterior. Portanto, num suporte diagonal, é impossível que você consiga marcar uma zona. Por isso que você usa uma linha. Não daria para nós colocarmos aqui um triângulozinho diagonal. Por isso nós usamos uma linha. Um detalhe importante, os suportes diagonais, como esse que os senhores estão vendo aqui, funcionam muito bem nas tendências primárias, ou seja, nas tendências de longo prazo. Na próxima aula nós vamos falar sobre tendências primária, secundária e terciária e você vai entender isso melhor. Mas hoje o que você precisa entender é que o suporte pode ser diagonal ou oblíquo, nesse caso, ou ele pode ser horizontal. E que as linhas diagonais funcionam bem em prazos maiores, em prazos alargados.
Se você usar uma linha dessa num gráfico de 5 minutos, ela vai muito poucas vezes vai funcionar. Agora, se você usar essa linha num gráfico diário, num gráfico semanal, num gráfico de 4 horas ou de 8 horas, você vai ver que ela funciona muito bem e que ela te dá um grande subsídio na hora de você encontrar os teus pontos de entrada e saída de uma operação. Sigamos em frente. Então, você tem o suporte horizontal e o suporte diagonal. Aqui, o que nós temos? Uma tendência baixista. O mesmo exemplo que nós usamos na aula anterior sobre tendências. Então, vamos ver aqui o suporte diagonal e o suporte horizontal. Então, você sabe que a resistência é um ponto que está acima dos preços atuais naquele momento do mercado e onde, quando os preços se aproximarem ali, vai haver um maior interesse vendedor do que comprador. Por isso nós chamamos resistência, ou seja, há ali um lugar onde o preço resiste, ele não consegue superar. Portanto, por isso chamamos resistência. Então, você pode ter também, da mesma forma que no suporte, uma linha diagonal, que também, como eu já expliquei, vai funcionar muito bem em prazos mais alargados, semanal, mensal, em hora, em 4 horas, 8 horas, e não vai funcionar muito bem nos períodos mais curtos. Em 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto, essas linhas normalmente não funcionam. Portanto, as linhas horizontais de resistência funcionam bem também em prazos mais alargados. Aqui você também vê uma zona de suporte horizontal, onde sempre que os preços se aproximam dessa zona, há interesse vendedor. Se você ver mais aqui embaixo, também tínhamos aqui uma outra zona, onde sempre que os preços se aproximaram desta zona, houve também interesse vendedor. Nós já vamos ver isso praticamente na plataforma, mas antes disso quero falar com você sobre uma outra função do suporte da resistência, que é a inversão de papéis. Muitas vezes, uma zona que anteriormente era suporte pode passar a ser resistência, ou seja, sempre que o preço vinha de cima, ele tocava aqui e voltava a subir. Se fosse uma linha diagonal, toca, sobe, toca, sobe. E se fosse uma resistência, o que aconteceria? Seria no sentido oposto, então o preço bate e desce. Portanto, em determinados momentos há inversão desses papéis. E o que acontece, então? Um anterior suporte pode agora passar a ser o quê? Pode passar a ser uma resistência. E uma resistência pode, então, passar a ser o quê? Um suporte. E assim sucessivamente. Então veja que se você tinha aqui uma linha que anteriormente era suporte, agora o preço pode vir aqui de baixo, tocar nessa linha e voltar a descer. Se você tinha uma linha que era uma linha de resistência no passado, agora o preço pode vir aqui, tocar na linha e voltar a subir. Na linha, quando eu me refiro, esta linha é um exemplo. Eu já expliquei para você que os suportes horizontais, em especial, são definidos por zonas, nunca por linhas, e sim por zonas intermédias de preço. Portanto, aqui também é possível que haja uma inversão dos papéis. Vamos ver isso de forma prática. Vamos olhar aqui na plataforma, vamos ver alguns exemplos aqui para que nós possamos falar disso. Vamos falar aqui, vamos pegar alguns exemplos. Vamos ver aqui. Aqui temos no índice da Alemanha, temos aqui uma linha de suporte horizontal que, a partir do nosso primeiro ponto de inversão, tocou no segundo ponto, tocou no terceiro ponto e agora já tocou aqui no quarto ponto. Da mesma forma, temos aqui o que? Temos uma zona de suporte aqui horizontal.
Esses são os quadradinhos que você sempre me vê marcar na plataforma. Portanto, vamos ver aqui agora ao contrário. Esta zona anteriormente foi o quê? Foi uma zona de resistência. Você vê que o preço veio daqui de baixo, tocou lá, voltou a cair, tocou lá, voltou a cair, tocou lá e voltou a cair. Formando o quê? Uma outra zona de suporte aqui embaixo, ou seja, nesse intermédio tivemos aqui uma zona de lateralidade, que você aprendeu lá nas tendências. Tivemos aqui uma tendência, nesse caso terciária, de lateralidade. Depois, veja bem aqui na inversão dos papéis, o que aconteceu? Esta zona, que era uma zona de suporte, passou a ser aqui o quê? Uma zona de... esta zona que era uma zona de resistência, vou voltar a frisar, era uma zona de resistência, passou a ser aqui o quê? Uma zona de suporte, ou seja, o preço foi lá em cima, voltou aqui na zona de suporte. Foi lá em cima, voltou aqui na zona de suporte. E agora foi lá em cima, não sabemos se vai voltar aqui, a grande probabilidade seria, agora nesse caso, ele está aqui em cima da nossa zona de suporte oblíquo, ou seja, está justamente na nossa zona de suporte aqui, onde poderá, a partir daqui, caso seja respeitado, voltar a subir. Por quê? Porque o que nós temos aqui? Vejam os senhores, aqui nós tivemos novamente uma zona que foi uma zona de resistência e que agora poderá vir a funcionar como suporte. Apesar de que mais para frente você vai entender que isso é uma zona de suporte fraca. Por quê? Porque os preços só tocaram lá uma vez. E se só tocou uma vez, significa que é um suporte fraco, ou seja, pode não aguentar os preços ali. Vamos ver outro caso, vamos ver aqui pares cambiais. Vamos olhar aqui, vamos pegar um par qualquer, aleatoriamente. Vamos ver aqui o AUD USD. O que nós tivemos aqui no AUD USD? Vamos aqui marcar. Tivemos aqui uma zona de resistência, ou seja, o preço foi lá, voltou, foi lá e corrigiu, não é? Depois, aqui na frente, novamente ele serviu aqui como? Novamente como resistência, ou seja, o preço outra vez resistiu nesta zona, certo? E depois temos aqui uma linha de suporte oblíqua, que nesse caso já foi rompida. Aqui, olhando aqui para cima, o que vemos aqui? Vemos aqui que o preço veio aqui de cima, tocou nesta zona e voltou a subir. Portanto, temos aqui uma zona de suporte. Depois, o preço veio, tentou vir aqui para baixo, mas terminou fechando aqui em cima. Portanto, manteve-se a nossa zona de suporte. Foi lá em cima, voltou aqui mais uma vez, ou seja, durante 3 vezes foi suporte nesta zona. E aqui, o que aconteceu? Uma inversão de papéis. Anterior suporte, anterior suporte, anterior suporte. E agora serviu como resistência. Vamos ver outro par. Vamos escolher um qualquer aqui. Vamos para a Libra. O que vemos aqui? Já está até identificado aqui. Tivemos aqui na Libra. Deixa eu me ajustar isto. Tivemos aqui na Libra. Se olharmos até mais para trás, aqui,
Vemos aqui o quê? Vemos aqui que tivemos nesta zona, uma zona onde o preço foi lá em cima, foi resistência. Voltou aqui embaixo, voltou a subir, resistência pela segunda vez. Desceu, subiu novamente, resistência pela terceira vez. Depois, o preço foi lá em cima, desceu, ou seja, inverteu o papel. De 3 vezes que foi resistência nesta zona, passou a ser suporte nesta zona, suporte nesta zona, suporte nesta zona. E voltou a ser suporte nesta zona. Agora, eu faço aqui uma pergunta. Você acha que existe aqui, veja bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes que o preço andou nesta zona? Você acha que existe aqui uma grande probabilidade de que o preço venha daqui até esta zona e aqui ele encontre uma rejeição para que comece a baixar? Sim ou não? Veja que é uma zona importante, uma zona que durante várias vezes houve sempre conflito, ou de compradores e vendedores, ou de vendedores e compradores. É uma zona que precisa ser vigiada, precisa ser olhada, precisa ser acompanhada. Por quê? Porque num possível próximo movimento é aqui nesta zona que você vai procurar a sua operação. E se, juntamente com isso, você puder equacionar, imaginemos que este gráfico é um gráfico diário, portanto, ainda levaria o seu tempo. Mas imagina que justamente coincidisse esta zona de suporte horizontal com esta zona de suporte oblíquo. Aqui você tem muito mais razões para buscar uma operação. Quando você tem uma confluência de operações. Nesse momento, o que você buscaria? As correlações, aquilo que eu já te expliquei sobre a Libra, sobre o dólar, sobre todos os pares cambiais. Ou seja, você pensaria economicamente, faria a tua análise e voltaria então a entrar nesse par ou entraria nesse par com uma operação, nesse caso, vendedora, mantendo-se a tendência dentro da tendência principal, que é uma tendência baixista. Vamos pegar um outro par qualquer aqui só para finalizar. Vamos ver uma commodity, para você ver que efetivamente as tendências funcionam em qualquer lugar. Veja, o ouro, está aqui um bom exemplo do ouro. Zona de suporte. Foi resistência, suporte aqui nesta zona, foi lá em cima, voltou a ser respeitado aqui. Depois rompeu, aqui, foi lá, serviu como resistência. Desceu, voltou a subir, serviu como resistência. Quando chegou aqui, rompeu. Mas quando rompeu, houve novamente a inversão de papéis. Aqui era uma zona de resistência e aqui passou a ser o quê? Uma zona novamente de suporte. E assim sucessivamente. Se pegarmos qualquer outro par, vamos pegar uma commodity agrícola. Por exemplo, está aqui um outro exemplo, que é o trigo. Você vê que temos uma linha de suporte aqui oblíqua e também podemos definir aqui outras zonas como sendo zonas de suporte e resistência. Você vê que aqui em toda esta zona, anteriormente zona de resistência, o preço foi lá, resistiu, voltou, rompeu. Depois, quando chegou aqui, passou a ser uma zona de suporte. E vejam que é aquilo que eu falei anteriormente. Você tem aqui a tua linha também oblíqua, que ainda te deu mais uma razão para que você tivesse assumido aqui a sua compra. Então veja só como é interessante isso aqui. Veio justamente a calhar naquilo que eu falei.
Veja que quando você tem a confluência de mais indicadores, o que aconteceu aqui? Realmente você pode ver aqui a força toda compradora que esse movimento desempenhou. Foi realmente uma grande força. E a inversa também é verdadeira. Vejam. Zona de resistência, aproximou-se aqui da zona de resistência anterior desta cunha, que se pudéssemos aqui até ajustar aos preços de fecho das velas, estaria muito mais próxima, onde houve aqui já uma grande rejeição, ou seja, já houve um grande interesse vendedor aqui nesta zona. Portanto, os suportes e as resistências são exatamente isso, e para isso que eles servem, para que você identifique. Então, voltando aqui, só para reforçar, como eu disse, que você precisa saber aonde vender, não é? Como é que você vai saber aonde vender? Se você traçar corretamente. Está aqui a tua linha oblíqua de resistência e aqui está a tua zona de resistência horizontal. E o que os senhores veem aqui? Quando chegou nesta zona, o que o investidor fez? Ele aproveitou todo esse movimento que ele teve aqui. Para quem comprou aqui nesta zona, assumiu um risco baixo e realizou 17% nesta operação. Em 6 dias realizou 17%. E quem entrou nesta zona assumiu um risco muitíssimo baixo, assumiu um risco de 1,5% e buscou um retorno de 17%. Portanto, veja que o que é simples funciona. Mas para isso você precisa também saber o que é simples. E você precisa saber identificar aquilo que lhe parece simples. Portanto, se você tiver alguma dúvida, alguma questão sobre suporte, sobre resistência, como sempre, eu digo para você, envie um e-mail para geral@cienciasdoinvestimento.com, eu vou responder-te com certeza. Poderei até não responder no mesmo dia, mas você não ficará sem resposta. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Siga as nossas redes sociais, não esqueça de inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações e se você gostou desse vídeo, deixe lá um comentário. Isso nos motiva a continuar a desenvolver um conteúdo de qualidade para você. Portanto, comente, recomende aos seus amigos, traga mais pessoas a juntarem-se a nós aqui e dê a conhecer aos seus amigos o mercado financeiro. Mostre a ele as oportunidades que ele pode ter. E porque, como eu sempre digo, você já sabe, os seus investimentos crescem à medida que você cresce.